Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefferson Langosta da Fisioterapia. E aí pessoal, tudo certo? Fábio Viegas, neurocirurgião aqui. Vocês sabiam que algumas abordagens de cirurgia nós utilizamos enxerto de nervos? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Como eu falei agora então na chamada do vídeo, nós temos algumas abordagens que são necessárias a utilização de alguns enxertos sadios de outras partes do corpo para que o paciente consiga ter essa evolução, essa melhora clínica, não é isso, Fábio? É isso aí, Jefferson. Como o Jefferson disse, então assim, às vezes até pode assustar um pouco, como assim, nervos saudáveis, né, são retirados de determinados lugares para serem colocados em locais doentes. Sim, isso é feito, né, então é possível, tá? E o prejuízo que o paciente tem acaba sendo mínimo. O que acontece? Numa situação, por exemplo, em que um nervo, né, de um determinado local, por exemplo, aqui no antebraço, o nervo ulnar, né, acaba sendo lesado por um trauma, e aí, né, algum trauma que não seja cortante, que seja um trauma fechado, mas em que haja um esgarçamento do nervo, e esse nervo acaba fazendo um neuroma cicatricial, é necessário, né, que se retire aquele neuroma, que é uma parte do nervo, né, doente, e aí você exponha as partes saudáveis, né, seja o coto aqui que fica, né, proximal e o coto distal. Aí há uma distância, né, entre esses cotos, porque você retirou o material que estava ali, por mais que esteja doente. Eu não posso pegar simplesmente puxar o nervo, né? Puxar de um cá e de cá, não, vamos emendar aqui, ficar esticadinho, pronto. Não, aí não vai funcionar. Primeiro que a gente às vezes não consegue chegar ao nervo ali e fazer isso, e mesmo que consiga, o nervo vai estar tracionado a ponto que você vai acabar lesando, né, as fibras e causando isquemia, e aquilo lá não vai funcionar. Então, para você substituir aquele espaço que ficou, né, vago entre os dois cotos, a gente tira nervos saudáveis de outros lugares do corpo. Quais são esses nervos? Né? O nervo sural é o principal, tá? O nervo aqui da perna. Ele acompanha normalmente a veia safena aqui e ele é responsável pela inervação da parte lateral da perna. É um nervo que ele é muito utilizado, né? Até na minha prática diária. E pelo fato assim, de ser um nervo de fácil acesso, a gente consegue retirar ele sem dar muita morbidade, né? Sem o paciente ficar com muita dor no pós-operatório, e ele tem um grande, né, ele tem um nervo de um tamanho considerável, no final da perna, até aqui perto do joelho, você tem aí cerca, às vezes, você consegue tirar um enxerto bom de 30, às vezes até 40 centímetros, né, de enxertinho, então dá para sobrar bastante. Isso que se eu tirar um pedacinho ou tirar um pedação, o déficit vai permanecer o mesmo, tá, na perna aqui, que é uma dificuldade de sensibilidade, tá, não vai atrapalhar em nada a motricidade, o paciente não vai deixar de andar por causa disso. Então, pode ficar bem tranquilo. Outros enxertos que a gente pode usar de nervo. Nervo cutâneo lateral aqui do antebraço. Tá? A gente usa quando, né, são lesões aqui que são mais próximas do braço, mais curtinhas, porque não é um nervo que ele é muito longo, né? Às vezes também nervos cervicais, tá? Aqui sensitivos também, a gente pode acabar utilizando eles. Mas o mais comum realmente é o nervo sural. E aí, né, numa situação hipotética, né, de uma lesão de nervo ulnar, como eu havia falado. Eu pego, tiro o nervo, tá? E aí eu implanto ele aqui. Existe, né, claro, sobre uma técnica microcirúrgica, a gente precisa, né, inverter, porque é um nervo sensitivo, a gente precisa inverter o sentido dele, né, aqui visto que o fluxo neuronal para os nervos, né, que são responsáveis pela motricidade, ele é nesse sentido, né, de proximal para distal. Enquanto nos nervos sensitivos, o fluxo neuronal, ele é o inverso, ele vem de distal para proximal. Tá? Então, é essa necessidade, né? A gente nunca vai tirar um nervo motor para servir de enxertia. A gente usa um nervo sensitivo para ele realmente e implanta ele num nervo motor, tá? Na maioria dos casos, mas a gente implanta em nervo sensitivo também, aí não há necessidade dessa inversão, né? Mas a grande maioria a gente usa em nervo motor, então a gente acaba fazendo essa inversão aí. Aí a gente faz a conexão, né? Normalmente a gente faz uma microneurografia, esse que é o termo que é dado, em que nós, né, com lupas, né, ou microscópio, damos os pontos e unimos, né, aquele enxerto aos dois cotos que estavam separados ali pela lesão, certo? Aí a gente pode usar cola também, uma cola biológica, tá? Que não traz nenhuma reação.
E após feito esse processo, né, que assim, apesar que parece que é rapidinho, mas não é, né? Então você tirar o nervo, colocá-lo, prepará-lo, colocá-lo aqui, vai um tempinho. Né? Mas depois que você deu a rafia ali, juntou o enxerto nos cotos, aí sim começa o processo de fechamento da cirurgia, né, do subcutâneo, da pele, e encerra-se. Aí encerrou a parte do cirurgião. Né? Agora vem a parte extremamente importante, que é a parte da fisioterapia. Logo depois que eu opero, Jefferson, normalmente você já faz fisioterapia nesses casos? Então, Fábio, assim, de imediato a gente não pode atuar, tá? São 21 dias, tá? Que a gente espera que essa cicatrização, esses micropontos que são trabalhados lá com o microscópio que o Fábio falou para vocês, deem efeito, consigam, né, coaptar certinho para que eu consiga começar a trabalhar. Isso. É impressionante também a gente verificar quanto isso é mágico do ponto de vista funcional, porque quando você tem essa possibilidade de transformar um nervo sensitivo que levava uma informação para fazer uma função motora de mexer, a gente tem que dar um certo tempinho para esse nervo acostumar com tudo isso. E esses estímulos, a fisioterapia vai trabalhar com a plasticidade, vai estimular essa rafia, esse membro que foi trabalhado e operado, para que esse nervo tenha uma função motora. Isso, do ponto de vista fisioterapêutico, é extraordinário, porque a gente vai trocar uma função sensitiva para uma função motora. E isso que faz a grande mágica na fisioterapia dos nervos periféricos, porque a gente vai estar atuando especificamente nesse ponto aonde foi feito esse tipo de cirurgia. Então, de imediato, 21 dias a gente espera esse processo de cicatrização normal, para depois que eu consiga, então, evoluir de acordo com a possibilidade do paciente, se tem dor, se tem alguma coisa que limite, e aos pouquinhos eu ir trabalhando nessa mobilidade, esse trabalho de força muscular especificamente, até que a função seja restabelecida. Então, esse trabalho nosso, que a gente sempre vem gravar vídeo com vocês, explicar essa multidisciplinaridade, é por isso. Porque nós temos o tempo para esperar, temos o tempo para agir, temos todas essas condições para que vocês que nos acompanham tenham uma boa evolução. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente sempre trabalhar. E nesse processo, então, nessa evolução nossa do paciente, a gente acaba discutindo até a hora da alta, né, Fábio? Quando o paciente consegue, então, né, Fábio, consegue, Jefferson, estou bem, estou conseguindo trabalhar bem minha mão, meu braço está funcionando, né? Poxa, é satisfatório para a gente saber que uma cirurgia deu certo, os passos foram seguidos, os pacientes, é muito importante conversar também com vocês. Vocês são 80% da evolução, porque vocês precisam se cuidar e seguir as recomendações, porque só a gente falar é uma coisa, agora vocês têm que se concentrar, saber trabalhar e principalmente seguir certinho o tratamento para que a evolução seja muito boa e que vocês, né, ganhem alta o mais rápido possível. E aí também, pessoal, que é importante, né, que já está falando, tudo isso denota, assim, não é um pouco, é muita paciência. Né? A gente, quando se faz enxerto ainda, né, o próprio Jefferson está aqui, né, ele que vê os pacientes na prática diária aí, a recuperação demora mais um pouco, né, Jefferson? Demora, Fábio. A recuperação ela é identificada e assim, depende do estímulo que é feito, aonde que é feito esse estímulo. Então é muito importante que você saiba que essa evolução é lenta, ela é contínua, todo dia tem um pouquinho de melhora, a gente consegue ter um pouco de evolução. Mas sempre pensar que os principais protagonistas da evolução são os pacientes, com essa paciência, com esse estímulo diário que eles sempre vão dar. Então, se vocês curtiram esse vídeo, galera, não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar, se inscreverem no canal, que é muito importante aqui pra gente, e a gente vai conversar sobre outras patologias nos próximos vídeos. Tirem suas dúvidas aqui nos comentários, pessoal, façam aqui, tá? Estão com a duvidazinha, alguma coisa do tipo, escreva no comentário aí que a gente, assim que pode, assim que puder, a gente já responde a vocês. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Até a próxima, tchau.